Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Toda semana aqui para trazer dicas para você economizar na sua construção, na sua reforma e na sua decoração. Se você ainda não conhece o canal Falando de Cidade, eu te convido a dar uma olhada nas playlists que tem aí. Gostou? Eu vou te fazer mais um convite. Gostou mesmo do canal? Se inscreve no canal Falando de Cidade e ativa o sininho. Sabe por quê? Se você fizer isto, você vai ser avisado assim que eu postar um vídeo novo para você. E no vídeo de hoje, da série Mentoria para Construção e Reforma, o vídeo de número 45, eu quero falar sobre impermeabilização. Impermeabilizante, você já ouviu falar nisso? Olha, eu vou dizer para você como que você resolve aquele problema de mancha na parede que aparece lá embaixo na parede. Sabe aquele problema de mancha que aparece lá em cima no teto, lá na sua parede, próximo da sua laje? Sabe aquela laje que você tem que fica gotejando água, pingando? Você tem uma ventilação normal dentro da sua casa, janela, mas infiltra água pela laje. Ah, até o seu telhado parece que está infiltrando água? É no canal Falando de Cidade que você tem todas essas dicas para sanar todos esses problemas. Você precisa conhecer um pouco sobre os tipos de impermeabilizantes e como você deve usar um impermeabilizante. Onde você deve usar o impermeabilizante? Em primeiro lugar, o que é esse negócio de impermeabilizante? Já vi alguns pedreiros, já vi algumas dicas aqui também no YouTube falando de colocar açúcar na água, de colocar óleo na água para fazer a argamassa, para fazer o concreto, que vai resolver, que vai sanar o problema. Eu digo para você, já vi pedreiros tentando fazer isso e ao longo do tempo não resolveu. Pode resolver por algum tempo. Então sabe o que é impermeabilizante? É um produto que você compra lá na loja, você coloca ou no seu concreto, ou na argamassa que você vai fazer o reboco, ou você coloca na hora que você vai fazer a sua pintura, antes da pintura você aplica, ou você aplica antes de você fazer um reboco que também tem impermeabilizante, e você precisa entender quais são os locais que precisa desse impermeabilizante. Por exemplo, o primeiro local, quando você está fazendo a sua casa, que ele necessita de um impermeabilizante, é a fundação. Quando você está fazendo a fundação da sua casa, você faz as brocas, sabe aquele buraco que você faz um buraco grande ali, 60 por 60, 80 por 80, 1 metro por 1 metro, depende aí do tamanho que é a sua sapata. No meio dessa sapata, do furo da sapata, você faz um furo para colocar a broca, que é aquela estaca que vai dentro do chão. Esta estaca ela não precisa de impermeabilizante, mas a fundação, quando você começa a fazer ali a sua sapata, o seu bloco de fundação, esse bloco de fundação já precisa de um impermeabilizante. Então o que você precisa na hora que você vai fazer a sua sapata, fazer o concreto para a sua sapata, fazer o concreto para a sua viga baldrame? A viga baldrame é aquela viga que liga uma sapata na outra, que fica dentro da terra, e dentro desta terra tem umidade. Esta sapata, esta viga, precisa ter impermeabilizante para concreto, que você mistura no concreto antes de começar a fazer o seu concreto. Você mistura ali na água, faz a sua massa, faz o seu concreto e joga para encher a sua fundação. O que é preciso você entender? Algumas pessoas dizem assim, mas a terra, o solo onde eu vou fazer a minha casa é um solo firme, é um solo seco e não vai ter problema com infiltração. Eu recomendo para você que mesmo nestes casos onde você tem um solo seco, não tem água, não tem lençol freático, lençol freático, sabe o que é? Aquela água natural, aquela mina que está lá embaixo da terra. Todos os lugares têm, alguns lugares mais profundos, outros lugares mais altos, né? Mas você sempre terá alguma água em alguns locais. Alguns locais, por exemplo, regiões de praia, a água já aflora a menos de 1 metro de profundidade. Mas mesmo que o seu terreno seja seco, você precisa de uma impermeabilizante para concreto, que você mistura no concreto antes de você fazer a argamassa. O custo deste impermeabilizante é muito pequeno em vista do que você vai ter de prejuízos depois. Por que você precisa impermeabilizar uma fundação, mesmo que esta fundação esteja em um solo seco, em uma região seca, em uma terra seca? Porque quando chover, a chuva vai penetrar por esta terra,
vai penetrar a terra, vai encontrar o concreto. E caso você não saiba, o concreto não é impermeabilizante. Ele filtra a água e a água chega até a ferragem. Ao chegar ali dentro, no miolo do seu concreto, da sua viga baldrame, ela vai subir pela parede. Um dia de chuva, 2 dias de chuva, 1 ano, 2 anos ali tomando chuva e tomando sol, talvez você não perceba, mas ao longo do tempo, em 2, 3, 4, 5 anos, você vai começar a perceber que tem umidade subindo pela sua parede. E isso acontece porque começou lá na fundação. Então o primeiro passo que você faz é colocar impermeabilizante no seu concreto. Já fiz a minha viga baldrame, já fiz a minha sapata, já fiz toda a minha fundação. O que eu preciso fazer agora? Você sabe que você tem ali uma primeira camada base em cima do baldrame, que é a alvenaria de regularização, que você vai colocar no nível, vai acertar tudo para subir a sua parede, a primeira fiada de bloco, a segunda fiada de bloco. Então o que eu recomendo? Além dessa impermeabilização que você mistura, desse impermeabilizante que você mistura no seu concreto, depois que está pronto, que você faz essa primeira e segunda fiada de bloco base para você começar a construir a sua casa, você deve passar ali um impermeabilizante que você passa com brocha. Em um outro vídeo eu vou falar sobre cada tipo de impermeabilizante e como que você deve usar cada um. Esse impermeabilizante você já deve ter visto, ele é preto, parece um asfalto, e você passa com uma brocha e deixa aquilo tudo pintado. Então o que você vai fazer? Você vai passar na sua sapata, você vai passar na sua viga baldrame e você vai passar nas 2 primeiras camadas de blocos, de tijolos que estão ali acima da sua fundação. Se você fizer isso que eu estou falando, eu te garanto, eu assino embaixo, você não terá problemas com infiltração de água na base da sua parede. Você não terá este problema de forma alguma. E continuando para mais dicas ainda sobre os tipos de impermeabilização que você precisa fazer na sua casa. Um outro problema muito grande que algumas pessoas vêm falar comigo e às vezes eles não sabem o que resolver é aquela infiltração de água que você tem na sua parede. Caso você não saiba, a sua parede recebe uma grande quantidade de água, tanto quanto o seu telhado. Se você tem uma parede grande aí, sabe, de 5 metros de comprimento, 10 metros de comprimento por 5, 6, 7, 8, 10 metros de altura ou mais metros de altura, você tem uma grande área de parede que recebe chuva e essa parede vai infiltrar a água para dentro. A água, quando bater nessa parede, vai infiltrar para dentro da sua casa. E eu já vi pessoas resolvendo o problema, sabe como? Ele está do lado de dentro da casa e ele vai resolvendo o problema ali por dentro. Ele passa um impermeabilizante na parede, ele reboca essa parede com impermeabilizante por dentro e o problema resolve por um tempo, depois ele volta. Sabe por quê? Porque você tem que resolver o problema por fora. É do lado de fora da sua parede que você tem que resolver. E aí também nós temos impermeabilizantes para argamassa. Ou seja, na hora que você vai chapiscar, na hora que você vai rebocar a sua parede, é necessário que você coloque na sua massa um impermeabilizante para argamassa. Se você chegar aí na loja de materiais de construção de seu costume, onde você está acostumado a comprar, e procurar por um impermeabilizante de argamassa, você vai encontrar. Geralmente ele é líquido. Você mistura um pouco daquele líquido na sua argamassa e faz o reboco da sua parede. Um outro ponto também que você pode resolver é que você pode estar falando assim: Ed, eu já reboquei a minha parede já está pronta. Eu não fiz isto com argamassa. É possível resolver ainda? Sim, tanto quando você já fez o seu reboco com uma argamassa impermeabilizante, que você colocou impermeabilizante, ou mesmo se você fez, não tinha assistido ainda o canal Falando de Cidade, não ouviu essa dica, então você falou assim: eu fiz, eu preciso impermeabilizar. Existe o impermeabilizante que você passa também com brocha na sua parede, e esse impermeabilizante geralmente tem uns na cor cinza ou na cor branca, que você passa na sua parede e ela vai impermeabilizar. Se já tiver impermeabilizante na argamassa do reboco, vai ser muito melhor. Mas se não tiver, vai resolver também por um tempo menor, mas vai. E quando você for fazer novamente a sua pintura, você verifica os pontos de infiltração, alguma rachadura pequena que tem ali e faz a impermeabilização com essa pintura
sobre o seu reboco, com essa pintura sobre esta parede. Galera, estas foram algumas dicas que eu trouxe para você sobre impermeabilizante na sua parede e impermeabilizante na sua fundação. O que você tem que fazer para resolver problemas de infiltração de água dentro da sua casa que vem ali da fundação ou que vem de água que bate na sua parede. Impermeabilizante é o que vai resolver o seu problema. Nenhum outro produto orgânico, natural, que você colocar dentro da sua argamassa ou que você aplicar na sua parede vai resolver. Por quê? Porque é preciso ter uma reação química de produtos com a sua argamassa, com concreto ou mesmo ali uma pintura sobre uma parede para resolver o problema de infiltração, porque a água, ela pode descer infiltrando por um material ou ela pode subir por capilaridade, ela vai evaporando, para simplificar para você, e chega até o piso e chega até a sua casa, a sua parede. Este é o canal Falando de Cidade e eu te agradeço por ter assistido este vídeo até aqui.